Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 3 de março, estamos no terceiro domingo da Quaresma. E o evangelho de hoje é de João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Do templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. E espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Meu irmão, minha irmã, Quaresma é um tempo de conversão e de renovação. Mas para isso é preciso uma corajosa revisão da própria vida moral e da própria vida de oração. A liturgia de hoje nos chama a nossa atenção para estes 2 aspectos da vida cristã, a vida moral e a vida de oração. Comecemos com a vida de oração. A purificação do templo de Jerusalém nos mostra Jesus irado com o que estava acontecendo na casa do Pai. Os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas tinham tomado o templo para negócios. O que deveria ser um serviço para o culto dos peregrinos se tornaram uma fonte de lucro. Conforme as palavras de Jesus, tinham transformado a casa do Pai em casa de comércio. Trata-se de uma perversão da finalidade do templo. Em vez de servir a Deus, serve aos interesses econômicos. Em vez de culto, é uma atividade de barganha. A purificação é um gesto messiânico, revela quem é Jesus. Jesus é o novo templo, do novo culto a Deus, no qual os verdadeiros adoradores adoram Deus em espírito e verdade. O novo culto, no novo templo, consiste de agora em diante em oferecer a Deus tudo em Cristo. A segunda condição para que o nosso culto seja agradável a Deus é que ele seja expressão de uma vida orientada para Deus, uma vida obediente à sua lei. Para que o culto agrade a Deus, é preciso que o culto não esteja separado da vida moral. Honrar a Deus só com os lábios, enquanto o coração está longe dele, é paganismo e hipocrisia. Por isso a liturgia nos propõe, na primeira leitura deste domingo, o Decálogo. O Decálogo toca todas as situações cotidianas da vida. A família, as relações sociais, o trabalho, o descanso, a vida sexual. Que relação há entre nosso culto a Deus e a nossa vida moral? Se nossas mãos pingam sangue ou são violentas, se não procuramos a justiça, se não socorremos os necessitados, Deus repete para nós:
Deixai de me apresentar ofertas inúteis, não posso suportar delito e solenidade. Se nós não honramos pai e mãe, se os abandonamos na velhice e só nos interessamos por eles para integrar a aposentadoria dele aos nossos ganhos, Deus continua nos repetindo: deixai de me apresentar ofertas inúteis, não posso suportar delito e solenidade. Se nossa vida sexual é dúbia e desregrada, se deixa guiar unicamente pela busca do prazer, sem se deter diante do adultério e da fornicação, Deus repete para nós: deixai de me apresentar ofertas inúteis, não posso suportar delito e solenidade. O terceiro mandamento manda guardar domingos e festas de guarda. O domingo distingue-se expressamente do sábado. Ele substitui o sábado dos judeus. Por quê? Porque o domingo realiza plenamente, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judaico. O sábado judaico era símbolo da libertação do pecado, o descanso eterno e a nova criação. Por quê? E em segundo lugar, porque a lei do sábado preparava para o mistério de Cristo. Assim, a prática religiosa do sábado era figura de um aspecto relativo a Cristo. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, no domingo. Esse primeiro dia pode ser contado também como o oitavo dia, ou seja, o dia da plenitude. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o oitavo dia, a seguir ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e nele alegremos. A palavra de Deus é palavra e ato. O primeiro mandamento manda amar a Deus sobre todas as coisas. Diz assim: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe acima dos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Esta imposição divina comportava a proibição de qualquer representação de Deus feita pela mão do homem. O Deuteronômio explica isso, diz: tomai muito cuidado convosco, pois não vistes imagem alguma no dia em que o Senhor vos falou no Horebe, do meio do fogo. Portanto, não vos deixeis corromper, fabricando para vós imagem esculpida. Quem se revelou a Israel foi o Deus absolutamente transcendente. Ele está acima de todas as suas obras. No entanto, já no Antigo Testamento, Deus ordenou, ou ao menos permitiu, a instituição de imagens que conduziram simbolicamente a salvação pelo Verbo encarnado. Por exemplo, a serpente de bronze, a Arca da Aliança e os querubins. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Jesus é a imagem do Deus invisível. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, pois o primeiro mandamento proíbe o culto aos ídolos. Nós veneramos a imagem, não a adoramos. Veneração é a honra respeitosa que prestamos à imagem, porque ela representa a pessoa de Jesus ou dos santos. Quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só pode ser dada a Deus. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas, mas nos conduzem à realidade que ela representa. A palavra de Deus é um apelo para a nossa renovação espiritual, renovação quaresmal.